Olá pessoal, meu nome é Dele Henrique e hoje eu vou ensinar para vocês como configurar uma parede tipo Steel Frame Drywall no AutoCAD Arquiteto. Lembrando que o AutoCAD Arquiteto é uma ferramenta para arquitetos e engenheiros, não se trata de AutoCAD mecânico, certo? É um programa paramétrico, o que podemos chamar de modelagem BIM. Então, peguei uma parede aqui qualquer para que eu pudesse transformá-la nessa configuração. Clico com o botão direito, venho em editar, estilo de parede. Aqui eu monto o meu sanduíche da parede, certo? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, aqui eu tenho, por exemplo, uma parede que ela tá só a estrutura aqui, ó. Eu vou chamar essa estrutura aqui mesmo. Vou continuar com o termo em inglês. Só que ao lado vou botar em português para que a gente possa saber. Vou usar um montante de 70 milímetros e já vou deixar aqui marcado que é um montante de 70. Vou definir aqui a largura dele de 70 milímetros, aqui em metro, tá? E aqui é a distância. Aqui eu tenho várias formas de posicionar o meu eixo. No caso, se eu não marcar nada, o eixo ele fica no meio. Se eu marcar uma das pontas aqui, os eixos ficam na borda. Então, pegando o eixo do meio, o meio de 70 milímetros é 35 milímetros. Passando isso para metro, eu vou ter 3,5 cm. Então eu tenho ponto 0,35. Eu estou utilizando ponto porque o meu AutoCAD Architecture aqui é em inglês. Então eu tenho uma camada dessa parede. Agora eu vou adicionar uma outra camada, certo? Essa outra camada aqui eu vou chamar, deixa eu adicionar logo a outra camada. Eu tenho 3 camadas. Vou pegar aqui minha camada interna. Eu vou botar também o termo em inglês para que fique mais fácil. Standard, gesso standard, vou botar aqui em português ao lado. Também standard. Minha placa standard. A espessura da minha placa, normalmente no Brasil, nos Estados Unidos você tem ela mais ou menos em meia polegada. No Brasil ela tem em torno de 12 milímetros e meio. Só que com acabamento ela chega a bater, depois que você pinta, ela chega a bater 15 milímetros. Então, para que você tenha um valor mais fácil de trabalhar no seu projeto arquitetônico, você pode considerar um montante com 70 e as duas placas com 15 milímetros cada uma, totalizando uma parede de 10 centímetros. Fica mais fácil para você representar. Esses milímetros na planta acaba atrapalhando, certo? Então eu vou colocar aqui 15 milímetros e vou colocar meu mesmo. Eu estou fazendo uma parede aqui, estou usando ela parede divisória interna com a placa standard. Se eu fosse utilizar uma resistente à umidade, seria uma placa RU que eu configuraria aqui para que eu pudesse mostrar. Então, tipo, eu posso usar uma parede aqui que uma face dela é RU, resistente à umidade, e outra face standard. No caso, eu estou botando uma parede comum aqui de divisória interna de ambiente seco. Essa placa eu vou considerar ela também com 15 milímetros. Agora que é um ponto muito importante a se posicionar aqui para que você possa montar. Se vocês observarem aqui, eu tenho a parede, ela não está com a configuração correta. Por que não está com a configuração correta? Porque eu tenho que posicionar aqui eu tenho que posicionar de acordo com o meu eixo. Então, por exemplo, essa parede aqui eu adoto um primeiro ponto negativo, porque ela vai estar em uma das faces. Então eu considero meu eixo, acima do meu eixo, por exemplo, positivo, e abaixo do meu eixo negativo. E além de
agora eu tenho que, pode ver, ó, que não está correto aqui a parede ainda. Então eu tenho que colocar, em relação ao meu eixo, ó, meu eixo é 0. Abaixo do meu eixo, que eu quero que a minha parede de 70 milímetros, ela comece abaixo do meu eixo. Então ela vai começar 3,5 milímetros abaixo do meu eixo X. Essa parte aqui, ó, que ela tá abaixo, ela é complementar, então eu vou pegar os meus 35 milímetros mais 1,5 milímetro para ela começar lá embaixo do meu eixo X. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui rapidinho para vocês verem. Eu tenho o meu eixo X. Tudo que estiver abaixo do meu eixo X é negativo. Tudo que estiver abaixo, tudo que estiver acima, positivo, certo? Então, se aqui eu tenho uma parede com 70 milímetros, ela está no meio do meu eixo. Então, ela tem 35 milímetros para cá, 35 milímetros para cá. E ela vai ter o quê? Ela vai ter mais a camada da chapa de drywall. A chapa de gesso ou a placa de OSB. Essa espessura aqui, eu estou afirmando que é 15 milímetros. Essa aqui é 15 milímetros e o meu montante de 70 milímetros. Então, do meu eixo até a minha basezinha aqui, ó, eu tenho o quê? 35 mais 15. Eu vou ter 50 milímetros, certo? Então, volto aqui, ó. Eu vou ter, começando lá de baixo, aqui, ó. Começando aqui, eu vou pegar essa parte aqui como baixo. E essa parte aqui como na parte de cima. Isso. Perfeito. Agora observa que a minha parede, ó, eu já consegui dividir ela, ó. Eu tenho o meu montante e tenho as minhas placas num lado e no outro. Agora eu preciso configurar o quê? Eu preciso configurar a textura, a cor, o que eu quiser, o que eu queira trabalhar nessa placa, certo? Vou pegar ela aqui novamente, eu venho aqui em editar estilo de parede. Vou vir agora aqui no display e vou ver aqui, ó, a minha parede, essa aqui que eu estou configurando. Vou mudar o nome dela para... Calma aí, deixa eu mudar logo o nome dela. Aqui. Vou botar... Parede. Drywall de 10. Salvei, vou editar novamente. Vou vir agora no display. Clico aqui, ó, na configuração de display. E vou ver quais são as achuras que estão trabalhando, ó. Temos 3 achuras, certo? A primeira achura está trabalhando o meu gesso, número 1, meu gesso interno, meu gesso externo, não é bem interno e externo, de um lado e do outro, e o meu montante. Essas são as achuras. Vou vir na configuração dessas achuras, certo? Na configuração dessas achuras, ó, observa que uma está habilitada para eu mudar, outras duas não. É por quê? Porque elas estão marcadas aqui, ó. Eu vou botar para exibir todas as achuras aqui, ó, e vou desmarcar a opção que bloqueia a edição. Venho aqui, pronto, já desbloqueei a edição. Vou vir aqui, ó, em customizar, vou mudar aqui para achura. Qual achura que eu quero? A site. Agora eu tenho que ver qual. Eu acho que essa escala fica bom. Vamos lá dar uma olhada. Tá muito pequenininho, observa aqui, ó.
Não quer dizer, está muito grande ainda. Eu preciso diminuir mais ainda para que ela fique boa. Vamos lá conferir. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Agora ela apareceu. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou voltar novamente. E vou definir essa mesma achura. Na mesma escala. E no meio eu vou deixar sem achura. Então eu pego aqui a achura do meio e desligo. Pronto. Assim, olha só, tá vendo? Ela saiu com outra cor. Eu quero que essa cor do meio, não, essa cor que simboliza a minha placa, eu quero que ela tenha a cor, aqui ó, eu venho aqui na minha Shura 1, ela tá aqui baile, eu vou mudar ela aqui ó, para cor 252, e vou mudar ela aqui também para 252. Pronto, observem. Agora eu também posso editar aqui essa minha linha interna, deixa eu ver aqui se fica melhor. Observem que eu tenho várias outras linhas aqui que eu posso trabalhar, tá vendo? Para que eu possa definir a cor delas. Aqui está no caso a cor do bloco, mas eu não vou mexer nessa parte não. Eu vou pular agora para ensinar vocês um outro tipo de configuração que é muito importante também. Essa parede aqui, observa que ela tem um tamanho variável. Essa daqui não, ó. Essa aqui tem um tamanho fixo, que agora está em 10 centímetros. Essa parede de configuração variável, a gente também consegue fazer uma inserção de, por exemplo, caracterizando um reboco, um emboço nela. Só que tem algumas técnicas que temos que utilizar, que no caso aqui, ó, é essa abreviaçãozinha no AutoCAD, que é o BW, tá vendo? Então eu vou pegar essa parede aqui, eu quero fazer ela um sanduíche também, onde no meio eu tenho tijolo, esse tijolo pode variar, e nas laterais eu tenho reboco dos dois lados. E além do reboco, gente, vocês podem colocar mais camadas, tipo, eu posso ter 5 camadas, uma camada de pintura, uma camada de reboco, outra camada de tijolo, uma camada de tijolo, outro reboco e outra pintura, totalizando 5, ou revestimento, e aí vai. Vocês podem criar várias configurações de parede diferentes para que vocês possam ter o detalhamento executivo do teu projeto muito mais bem elaborado. E lembrando que como você está em uma plataforma BIM, que muita gente acha que só é Revit, mas não, o AutoCAD também tem parâmetros BIM através do AutoCAD Map ou AutoCAD Architecture. Você pode quantificar tudo isso gerando tabelas automáticas, tá? Dá para parametrizar tudo. Quase todas as ferramentas que vocês têm no Revit, você também tem no AutoCAD Map, porque os dois são desenvolvidos pela Autodesk e os projetos são conjuntos. Então eu vou pegar aqui e vou criar mais. Vou criar as 3 camadas, eu quero 2 emboços e eu quero 2 emboços e quero a parede do meio que vai ter tamanho variado. Então, tipo, BW é a abreviação que eu não estou lembrando. Calma aí. Eu não estou lembrando o que significa, mas é como se fosse tamanho variável. Então, assim, eu quero que o meu meio tenha tamanho variável, mas as minhas bordas não. Então, eu vou pegar que eu quero a minha borda, eu vou definir o meu emboço com 2 centímetros. Definir o meu outro emboço com 2 centímetros. Deixa eu botar a nomenclatura correta. Agora, observem que eu tenho aqui, ó, essa minha linha aqui, ela tá começando, ó, aqui, perdão, eu fiz besteira aqui.
Deixa eu voltar. Fiz besteira. Deixa eu vir aqui novamente. Vou criar aqui. Eu estava alterando o ponto errado. Eu vou vir aqui, vou criar. Eu estava, ao invés de alterar a medida, eu estava alterando o offset dela, o afastamento. Então aqui eu quero 2 centímetros de espessura. Aqui eu também quero 2 centímetros. E eu vou pegar e eu vou definir essa parede aqui. Como eu disse, eu tenho que colocar negativo porque eu estou trabalhando abaixo do eixo. Aqui eu tenho, observa, meu tamanho é variável e a minha posição do meu eixo aqui vai ser variável vezes meio, para que eu possa pegar metade. E a metade da onde? A metade abaixo do meu eixo X, como eu expliquei anteriormente. Aqui eu vou ter eu vou deixar essa mesma nomenclatura aqui que ele vai reconhecer. E eu vou, só que aqui eu tenho que alterar o sinal, tenho negativo aqui eu tenho positivo aqui em relação ao meu eixo. Beleza? Tá relacionado ao meu eixo do meio. Posso deixar isso aqui marcado para o meu eixo do meio, como posso deixar desmarcado, tanto faz. Pronto. Observem como a parede ficou. Agora eu tenho uma parede que ela tem a marcação de reboco aqui, a marcação de reboco, e eu tenho o tamanho que pode ser variável, e o reboco continua o mesmo tamanho. Então se eu pegar, por exemplo, essa parede aqui, que eu acabei de fazer, ó, eu posso esticar ela, eu posso fazer curva e as várias possibilidades. Vou voltar aqui na edição para ver só se eu esqueci algum ponto importante aqui para poder explicar a vocês. A questão da Ashura, como eu expliquei a vocês, para poder, se quiser... um ponto importante aqui que eu não falei, que você consegue definir aqui, ó, o que é estrutural e não estrutural. Isso aqui é muito importante para fazer o cálculo de fundação depois. E também, se vocês quiserem fazer uma migração dessa planta que está sendo desenvolvida no AutoCAD Map ou AutoCAD Arquiteto, o Revit reconhece tudo isso. Então, todas essas classificações que você pode colocar aqui de estrutural, não estrutural, ele pode ser utilizado tanto para os programas da AutoQI, outros programas que são associados ao CAD em relação à leitura, à exportação, ou o Revit também reconhece as classificações e configurações que você utiliza dentro do AutoCAD Map ou AutoCAD Architecture, certo? Então aqui, ó, nesse projeto, nessa parede aqui, que é uma parede de drywall, eu vou pegar e vou alterar o quê? Vou alterar o montante dela, porque o meu montante no sistema drywall, ele é estrutural, correto? Então eu vou pegar aqui, ó. Opa. Não, essa parede, essa configuração que eu peguei de base não tem. Depois eu mudo isso, mas eu não vou aumentar muito o vídeo não. Mas eu vou mostrar aqui nessa outra aqui, ó. Porque você pode trazer várias configurações diferentes, ó. Que eu posso botar estrutural e não estrutural. Só uma observaçãozinha. Tá bom, gente? Então fica a dica. Coloca nos comentários desse vídeo dúvidas, se eu puder ajudar, tá? E também quem quiser ajudar os colegas que possam complementar a informação que eu coloquei, também se eu falei alguma coisa errada, eu peço que complemente na descrição, vamos nos ajudando para que a gente possa divulgar e criar mais material em português, né, gente? Porque só encontramos material informativo do AutoCAD Arquiteto e Map em inglês, infelizmente. Então vamos ajudar a comunidade aqui do Brasil, tá bom, gente? Um abraço para todos, fiquem na paz e sucesso nos projetos.